Estamos discutindo, estamos conversando aqui no RB Notícias Especial de hoje, feriado de 9 de julho para os paulistas. O Brasil todo caminha normalmente, mas nós estamos aqui conversando com Alessandro Azzoni, economista, sobre a reforma da Previdência. Ele estava dizendo exatamente isso. Não é que o Brasil vai trazer mais recursos, ele vai deixar de gastar. Exatamente isso. Exatamente. Né? Então tem dois fenômenos aí. Uma que o Brasil, para poder atrair investimento, ele precisa investir em infraestrutura para poder expandir os seus mercados. E para poder gastar, ele precisa resolver o problema de não gastar, que seria a Previdência. Então seria, por isso que se fala de uma economia nesses em 10 anos de um trilhão de reais. Exatamente. Isso reverteria em investimentos em questão de infraestrutura para poder fomentar a economia. Mas tem um outro lado. O investidor aguarda muito as posições de renovação, tanto que nós víamos muito no pleito eleitoral que cada vez que um candidato que era reformista avançava, nós tínhamos avanços positivos em relação à Bolsa subir e o dólar cair. Quando um candidato não reformista subia, nós tínhamos o efeito contrário, a Bolsa caía e o dólar subia. Então, os dois que acabaram indo para o segundo turno eram reformistas, então os investidores ficaram tranquilos. Quando o Bolsonaro ganhou, ficou muito mais tranquilo, porque ele tinha uma posição exatamente... Mais à direita, mais pró-liberal, a escolha do ministro Paulo Guedes, então isso acalmou os mercados, porque eles querem investir. O Brasil é um potencial, um mercado potencial de crescimento, só que a gente precisa ter uma velocidade um pouco mais rápida. Pois é, a reação foi boa, a Bolsa subiu, o dólar caiu... logo com esse resultado da comissão especial. Sim, né? Porque mostra que agora... Então, a comissão especial já surgiu esse estado otimista do mercado. Né? Eu tenho a impressão que se essa semana ainda a coisa andar na Câmara dos Deputados, isso aí vai... O que você acha, Ney? Exatamente. Agora, irmão, continuando o seu raciocínio, doutor, nos últimos dias... autoridades dos mais diversos setores têm dito o seguinte, que eu vou dizer aqui. A reforma da Previdência é importante. Agora, não pensem vocês que isso vai fazer o Brasil crescer. Que isso vai desenvolver, diminuir o emprego. Isso é uma outra coisa. E todo mundo está repetindo. Pois bem, a semana passada, os jornais deram uma informação dizendo que a equipe que trabalha com o ministro Paulo Guedes estaria, a pedido dele, quebrando a cabeça para descobrir fórmulas para fazer o Brasil crescer e aumentar o emprego depois da reforma da Previdência. Por outro lado, a Câmara dos Deputados está fazendo uma reforma, e é interessante, doutor, porque... desde que eu me conheço por gente, a reforma tributária é a mais difícil de ser feita. A reforma da Previdência é a mais difícil que você... A Previdência, depois a tributária segue da Previdência. Esse é o objetivo do pessoal do Guedes, do ministro. Só que essa reforma da Previdência, a reforma tributária, ela é baseada num trabalho do Instituto, do qual frequenta o doutor Bernardo Api. Ele que... tem uma teorização sobre o assunto civil de base. A PL 45, né? Civil de base para o governo. E o governo não está tocando nada. Isso aí está sendo tocado pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, quando acordar, já aprovou. E é perigosíssima, porque ela tem... eu vejo algumas falhas nessa proposta do API, né, que é a PL 45. Eu acho ela muito... Ela quer criar um imposto, uma tarifa única incluindo todos os impostos, PIS, COFINS... Simplificar tudo. IPI, PIS e COFINS, ICM... nota fiscal lá... mas só que a característica do IVA, ela é um imposto para comércio, né, para compra. Então, quer dizer assim, para um comércio você vai efetivamente. Já não entra para outras relações, como relações de prestação de serviço, ela já começa a complicar um pouco. Né? Outra, a questão da alíquota única. Nós vamos estar falando de um copinho de café por uma BMW, a mesma tarifa. Mas o recolhimento é diferente. Mas devia existir uma proporcionalidade. Realmente,
Está certíssimo. Ela foi aprovada, ela foi O IVA, Imposto de Valores Agregados, seria isso? O senhor está certíssimo. A questão foi, ela foi feita, houve uma discussão entre o Maia e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e numa dessa ele acabou falando assim, vamos aprovar. Pegou e trouxe a proposta do API e colocou na Comissão de Constituição e Justiça e passou. Quer dizer, numa das comissões já passou. Já, então quer dizer assim, realmente não está tendo discussão. O governo está olhando muito para a questão da Previdência, é o assunto do dia. Mas para todo o empresariado é a tributária que interessa. O pessoal está de olho lá. Na tributária, porque a tributária ela pode acabar onerando de uma forma absurda, empacando até o crescimento do que a própria prova da Previdência. O senhor está certíssimo, né? O governo tem que dar uma atenção muito especial. Eu acho que deveria ter sido feito 2 forças-tarefas, realmente. A Previdência já está andando, beleza. Agora vamos ali na tributária. A tributária é muito importante para o nosso país. É a segunda reforma mais importante que nós teremos que ter agora. Doutor, exato. Agora, voltando, se você me permite, o Alessandro é especialista também, economista, advogado e especialista em mercados internacionais. Se aqui nós tivemos assim, motivos, eu não sei se suficientes, mas pelo menos psicológicos para a Bolsa subir, para o dólar cair, como é que o mercado internacional enxerga essa reforma da Previdência? Nós vamos começar a nos mostrar lá fora de uma forma mais, digamos, mais convincente, mais positiva. O Brasil, vale a pena apostar no país, alguma coisa desse tipo, não? Com a reforma aprovada? Mostra-se que existe um engajamento na questão reformista. Isso já é um passo muito forte. Aprovando a reforma nessa semana... Ajuda o país lá fora? Ajuda muito, porque os investidores olham como assim, olha, o programa de reforma está andando. A segunda é analisar segundo a proposta tributária. E outra, nós tivemos vários cenários internacionais que foram muito favoráveis para nós. Ainda nós temos o nosso carro-chefe, o agronegócio, mas houve alguns fatores que alavancaram o nosso mercado. Nós tivemos na China agora a peste suína africana. Eles dizimaram quase 1 milhão de animais por causa da peste. E aí eles têm um mercado consumidor que o Brasil é o primeiro da lista ao seu exportador. Automaticamente, nossas exportações de frango também aumentaram. Então, quer dizer, nós temos um mercado assim, muito favorável para o setor internacional. Esse acordo que foi celebrado no Mercosul também é muito... O Mercosul e o mercado comum. Exatamente. Nós temos um mercado ali de praticamente de 750 milhões de dólares de consumidores que podem... Os agricultores da França estão chiando. Sim. O pessoal da indústria aqui também está chiando. Quer dizer, isso aí vai ter que se vai ter ajuste, né? Foi aprovado... A proposta em si ainda não saiu. Só houve o acordo de que vai sair. Agora eles só vão discutir como vai ser feito. Mas nós estamos assim, vamos dizer assim, nós estamos com alguns contratos, vamos pensar assim, estamos com alguns contratos fechados que dependem de algumas autorizações, que seria a reforma da Previdência, a reforma tributária, as reformas, essa organização do governo. Então isso é muito importante. O mercado internacional olha a reforma da Previdência como uma vitória. Se realmente passar essa semana, não der o prazo das 5 sessões, se a gente conseguir aprovar, houver o consenso do Colégio de Líderes de colocar as 2 votações simultâneas, assim, uma seguida da outra, seria fantástico para a gente sepultar, porque ainda vai para o Senado e o Senado também tem que aprovar ele na forma integrada. Hoje é um dia importante no Congresso, lá em Brasília, na Doutor, Câmara dos Deputados. Você podia fazer a sua pergunta e o economista responder logo depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Doutor, o governo cobra de imposto 74% do cigarro. Ele não plantou o fumo, ele não colheu o fumo, ele não industrializou o fumo, ele não vendeu o fumo, ele não entregou o fumo e ganha 74%. Aí o telespectador vai dizer, bem feito, cigarro, isso mesmo. Não, mas o automóvel é 54%. Quer dizer, a Ford, Chevrolet, as grandes montadoras, eles têm um know-how que vem de décadas para montar um carro cada vez melhor. Né?
Aí o governo fica com a maior parte do dinheiro que seria deles. E vai continuar sendo assim? Sim, é. Vamos lá. Daqui a pouquinho nós voltamos a esse assunto aqui pelo RB Notícias Especial. Hoje, feriado 9 de julho, para os paulistas. Nós voltamos já.